bateu o recorde. 8 acidentes com ônibus em São Paulo em 7 dias. Tiroteio e ônibus queimados. O dia a dia do carioca. Vai uma coquinha gelada aí? Caminhão e ônibus batem em Cachoeiro. Rabo quente. Ônibus da Graciosa roda pela estrada com fogo na traseira. Cuidado, frágil. Ônibus perde a fibra traseira na Bahia. Entalou. Mulher fica presa em catraca de ônibus no Recife. Nem um, nem dois, nem três. 4 motos apreendidas em ônibus na 116. Piratas do asfalto. A NTT e PRF apreendem 2 clandestinos no Mato Grosso. Olá, boa noite. Começa agora o Expresso Alerta, um jornal vibrante que mostra o mundo rodoviário como ele é. Um ciclista foi atingido por um ônibus da Hipojucatur em São Paulo. Equipes do Corpo de Bombeiros tentaram a todo instante reanimar o homem de 42 anos. Segundo testemunhas, o ônibus fez uma conversão proibida, atingindo o ciclista que seguia pela ciclovia. De acordo com a polícia militar, o motorista do ônibus teria passado mal. O ciclista ficou com parte do corpo presa embaixo do ônibus e teve que ser levado em estado grave para o Hospital das Clínicas, com apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar. Já o motorista do ônibus acabou sendo levado para a UPA Vergueiro. Também na capital paulista, um ônibus da empresa Metrópole Paulista atingiu uma idosa de 73 anos na estrada do Mboimirim. A mulher foi levada pelo helicóptero Águia da Polícia Militar até o Hospital das Clínicas. O ônibus operava a linha 737A/10, Terminal Jardim Ângela, Terminal Santo Amaro. A SP Trans acionou o programa de redução de acidentes. Na Avenida 9 de Julho, um ônibus da Campo Belo pegou fogo na região do Bela Vista. Ele operava pela linha 6505/10, Terminal Guarapiranga, Terminal Bandeira. Felizmente ninguém ficou ferido e os bombeiros controlaram as chamas. Em Parelheiros, um ônibus fretado caiu de um barranco na estrada de Jaciguava. Uma pessoa morreu e 32 ficaram feridas. A polícia e os bombeiros estiveram no local. As causas estão sendo investigadas. Também na zona sul da cidade, um ônibus da Transolf atingiu uma criança no Jardim Maria Fernandes. Imagens de câmeras de segurança mostram o exato momento da colisão. A criança nas imagens pedala de bicicleta entre os veículos na contramão. Um carro chegou até parar e o menino foi para outra pista. Repentinamente vieram 2 ônibus. Um desviou e o outro não conseguiu frear. Na Zona Leste, um ônibus da IMTU colidiu contra uma moto na Avenida Marechal Tito. 2 homens que estavam na motocicleta ficaram feridos. Os bombeiros foram chamados para o local. Em Osasco, um ônibus da Transpaz atingiu um poste na divisa com a capital. Uma falha mecânica pode ter contribuído para o acidente. Ninguém ficou ferido. No interior do estado, em Campinas, um ônibus caiu de um vão em um viaduto na SP 340. O motorista informou que perdeu o controle e acabou invadindo o canteiro central. 30 pessoas ficaram feridas. A polícia informou que uma placa de sinalização foi atingida e, em seguida, o ônibus caiu. No Rio de Janeiro, um ônibus da Master pegou fogo em Anchieta, na zona norte da capital. Segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido. Também na zona norte, um ônibus da Veracruz foi incendiado em Cordovil. Ele seguia pela linha 560L, Caxias-Meyer. Nas proximidades, havia um tiroteio entre traficantes rivais na região de Brás de Pina. Um adolescente de 16 anos acabou sendo morto nesses confrontos. Já na Zona Sul, um ônibus pegou fogo no túnel Rebouças. Segundo os bombeiros, as causas estão sendo apuradas. Vandalismo e ataques estão descartados.
O coletivo seguia no sentido centro, quando começou repentinamente soltar uma enorme fumaça. Na Avenida Presidente Vargas, um ônibus da Matias e um ônibus da Transportes Barra se esbarraram. Uma pequena colisão foi registrada no local. O motorista que dirigia o carro da Barra estava arrancando de um ponto e o da Matias vinha pela pista. O choque foi inevitável. Ninguém ficou ferido. Em Campo Grande, um ônibus da Palmares bateu contra um carro e atingiu um poste. Ninguém ficou ferido. Em Minas Gerais, um ônibus da empresa Tuga pegou fogo em Guaxupé. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Agentes da Guarda Municipal estiveram no local. A CEMIG foi acionada para providenciar o reparo da energia elétrica. Várias casas na região ficaram diversas horas sem luz. Vai uma coquinha gelada aí? Nesses dias de calor, é uma boa pedida. No Espírito Santo, um ônibus urbano bateu contra um caminhão da Coca-Cola em Cachoeiro de Itapemirim. A polícia militar informou que ninguém ficou ferido, havendo somente danos materiais. No Paraná, um ônibus da TCGL em Londrina pegou fogo na manhã de ontem na Avenida São João. Ele operava pela linha 106. Ao perceber as chamas, o motorista desceu todos a bordo. Ninguém ficou ferido. Os bombeiros foram acionados para o local. Ontem, também em Londrina, um ônibus quase pegou fogo na parte da noite. Olha, por um triz, um segundo carro da GL não pegou fogo também. Uma fumaça bem densa começou a sair do coletivo. Felizmente, nada de grave aconteceu. Na BR-277, em Morretes, um ônibus da empresa Graciosa acabou pegando fogo no meio da estrada. Alertado sobre as chamas, o motorista parou o ônibus no acostamento. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, e as causas de como o fogo começou são desconhecidas. Segundo os moradores, não é de hoje as péssimas condições dos ônibus da Graciosa. Em Porto Seguro, na Bahia, um ônibus do Expresso Brasileiro registrou uma cena inusitada. Parte da carroceria do coletivo se soltou. As causas são desconhecidas, mas há hipótese de ter havido ali no local uma colisão. Muitos até comentaram que o ônibus é feito de papel e etc. Mas não, é somente a fibra de vidro do carro que se soltou. E para isso acontecer, algo bem feio deve ter acontecido ali no local. Uma peça desse porte não se solta assim do nada. E apesar de ser um carro com carroceria Marco Polo, todas as fabricantes do setor usam esse mesmo material. Beleza? Em Canarana, um ônibus da Intran pegou fogo na BA-432. Segundo a Polícia Militar, o veículo seguia viagem somente com o motorista. O fogo consumiu o ônibus de fora a fora. Em Recife, uma mulher ficou presa em uma das catracas de um ônibus urbano da cidade. A catraca dupla, que tem como foco coibir calotes na hora de pagar a tarifa, resultou nessa cena inusitada e bem complicada. No Rio Grande do Norte, um ônibus e uma carreta com pá de torre eólica bateram na BR-304 em Macaíba. Segundo a PRF, o motorista do ônibus ficou preso nas ferragens. 7 pessoas ficaram feridas. O SAMU e os bombeiros foram acionados para o local. O motorista de um ônibus da Ouro e Prata infelizmente morreu após o coletivo em que ele dirigia passar por cima dele. O homem fazia um reparo na parte de baixo do veículo. O caso aconteceu na BR-230, em Rurópolis, no sudoeste do Pará. Testemunhas contaram que o motorista teria escutado um barulho enquanto dirigia o carro e resolveu parar para verificar o que estava acontecendo. Ele teria se esquecido de puxar o freio de mão antes de descer do ônibus. Ele morreu na hora, após o coletivo passar por cima dele.
Em nota, a Ouro Prata disse que lamenta o ocorrido e está prestando toda a assistência à família da vítima. No Amazonas, um rapaz morreu após colidir contra uma moto na zona leste de Manaus. Segundo a PM, o caso foi no cruzamento da Avenida Alberto Companhia com a Rua São Francisco. Ambos seguiam na mesma via, mas em sentidos opostos. O motociclista não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A NTT e a PRF apreenderam 2 ônibus clandestinos em Sorriso, no Mato Grosso. Por meio de nota, foi informado que os veículos realizavam viagens sem autorização e de forma irregular, de Sorriso e Lucas do Rio Verde para o Maranhão. A PRF diz que ao longo de 2023 já realizou mais de 3.260 fiscalizações a ônibus no Mato Grosso. A PRF também agiu na Bahia. 4 motos. Sim, nenhuma, nem 2, nem 3. 4 motos foram recuperadas dentro de um bagageiro de um ônibus em Vitória da Conquista. A equipe de fiscalização seguia fazendo uma operação de rotina na BR-116, quando deu ordem de parada a um ônibus de turismo que saiu de Embu das Artes, em São Paulo, e seguia para o Nordeste. Após a vistoria, foram encontradas 4 motos nos bagageiros e foi constatado que todas elas tinham adulteração em seus elementos. O motorista que dirigia o ônibus disse que as motocicletas foram embarcadas na garagem da empresa e que estava apenas realizando o frete. O destino final das motos era uma cidade da Bahia. Ele informou que não conhecia as irregularidades. A Polícia Civil tomou a frente do caso e vai investigar o porquê dessas motos estarem dentro dos bagageiros. E pra gente terminar mais esta edição, uma última notícia. O prefeito de Macapá, no Amapá, anunciou uma intervenção nas empresas de ônibus da cidade por 90 dias. Termina aqui o Expresso Alerta, um jornal vibrante, uma arma do povo. Assista logo mais ao Jornal do Ônibus. Boa noite.